eu vi uma capa da Folha de São Paulo que falava assim: Amazônia vira motor do desenvolvimento brasileiro. E eu achei que ali tinha uma coisa muito interessante que eu não tinha ouvido falar, enfim. Eu acompanhava de alguma maneira os assuntos da Amazônia já há uns 10 anos mais ou menos, né? Com a história de um pé de quê que eu já vinha fazendo, então já tinha laços, já tinha viajado bastante para a Amazônia. Quando eu vi essa notícia, eu falei, puta, isso vai dar um filme, uma série, alguma coisa, porque aí tem uma notícia muito poderosa. E, enfim, como a Amazônia continental, eu não tinha condições de fazer uma coisa de condições financeiras mesmo, de fazer um projeto de viajar pela Amazônia inteira, enfim, fazendo tudo que teria que ser feito. E fiz uma primeira viagem então para Belo Monte, para Altamira, em 2013. E pensando assim que eu não queria falar tanto de Belo Monte, queria falar um pouco mais da cidade, dos personagens, do que aquilo estava causando nas pessoas. E isso foi, vamos dizer, o primeiro material de pesquisa para o filme, né? Então vamos dizer que o amadurecimento até eu voltar, e lá teve uma coisa muito forte, assim, que foi a Casa do Índio, sabe? E eu fiz uma outra imagem também muito forte, que era de uma índia, que é minha amiga, no Facebook, Rafaela, e ela, pintada de genipapo, indo numa igreja evangélica segurando um pão de forma dividido em 4 e rezando um Pai Nosso, enfim, ouvindo a pregação da Bíblia, né? Então aquilo foi muito marcante. A Casa do Índio era o lugar mais louco que eu já tinha ido na minha vida. Pela relação de naturalidade dos índios naquela situação que incluía ocupar, né? Então tinha pessoas que ficavam num vai e vem, mas era um lugar ocupado, uma casa normal. Então isso já causava estranhamento, as barracas, as redes, a comida, como é que aquilo ficava dentro daquele ambiente. E por um outro lado, uma relação, né, também já degradada de estudo, porque, enfim, difícil, muita gente, muitos povos, muitas línguas, e ainda na relação com o consórcio de Belo Monte, então tinha o momento das quentinhas, que era uma coisa maluca, assim, né? Então isso me marcou muito. E assim, com 2 anos né, se eu contar, acho que eu diria talvez mais tempo ainda, desde que eu comecei a ficar muito atento à cobertura da Amazônia. Com 2009, com o Vozes do Clima também foi muito importante, né? Foi uma outra. Então eu já vinha numa sequência de pensamentos e de vivências na Amazônia. E aí em 2014 eu consegui viabilizar essa ideia e cristalizar ela numa série para TV. Que é até curioso que agora eu estou querendo transformar num filme, fazendo uma certa inversão aí do que normalmente ocorre, né? Mas eu tenho muito material que eu não pude usar na televisão, porque eu não tinha tempo. Por exemplo, um dos segredos do Antônio Nobre continua em segredo, porque eu não tive tempo. Eu fiz uma edição com os 5 segredos, aí chegou lá e falou, você não tem 13 minutos e meio, você tem 10 minutos. E aí eu negociei 11, mas nessa um segredo dançou. Então eu ainda tenho muito material para... Mas a ideia da televisão era importante, porque a gente queria ter um impacto muito grande e um impacto imediato, era uma questão muito urgente. E também isso, né? Os fatos na Amazônia são muito dinâmicos, né? Tem sempre alguma coisa ocorrendo, alguma coisa acontecendo, né? Então acabou que o processo, por exemplo, durou 1 ano.
Uma região que continua desconhecida da maior parte da população, ainda que os brasileiros comam a carne, usem a eletricidade, vistam o algodão, bebam a água e pisem na madeira vinda de lá. O meu processo de trabalho é um processo bem de complexificação e depuração. Eu gosto de ouvir muito, de ler, de saber, de levantar todos os poréns e quais são as fragilidades do que eu estou levantando, do assunto, para poder ir escolhendo, né? E de fato, assim, se eu pensar numa TV aberta, eu tive que fazer escolhas muito precisas, porque seria muito diferente de eu fazer um documentário ou fazer uma matéria jornalística num jornal, né? Tem diferenças aí, né? Não só por eu estar disputando um público em prime time, domingo, ali numa situação de ibope bem tensa, né? Intensa e tensa, mas e por isso o canhão do que eu tinha à minha disposição, né? E aí eu resolvi, talvez o primeiro passo foi ter normas de conduta que eram obedecer dois preceitos. Um, de ser contra o desmatamento, qualquer ele, né? Os ilegais, né, pelo menos, né? Qualquer ele não, mas o desmatamento ilegal. E a Amazônia para quem vive na Amazônia, antes de qualquer outra preocupação. Então essas duas coisas me conduziram para ir cristalizando. E vamos dizer que a sequência de capítulos foi ficando para o final. Eu não concebi a sequência de capítulos tão firme como ela foi ao ar. Porque, de acordo com o material que eu ia captando, eu ia também vendo qual era o discurso que eu tinha que ter para segurar 5 semanas, né? Porque eu também tenho isso. Quando eu estou no Fantástico, eu quero que na segunda-feira o meu porteiro esteja falando o que eu estou dizendo lá. Esse é o objetivo. Não sei, nem sempre a gente consegue, mas graças a Deus eu tenho conseguido na maioria das vezes. Que é você fazer com que, né, já que você tem, sei lá, os números eu não tenho exatos, assim, mas vamos dizer, a partir de 40 milhões de pessoas impactadas no Brasil, né, você quer que isso tenha uma reverberação no dia seguinte. Essa sequência de capítulos, ela fez com que eu tivesse ganchos, tivesse viradas no meio, e deixei para o final o capítulo de comunidade, que era o que todo mundo acharia que seria o primeiro ou o segundo, todo mundo assim, no sentido de que o público esperaria da Amazônia. Eu fui tentando inverter para também criar uma expectativa e uma coisa meio, nossa, olha só. E junto com isso, outra questão estratégica foi dar um foco muito grande na produção da imagem, né? Para também isso se destacar da programação, de se destacar do conteúdo que estava sendo veiculado no Fantástico, para isso ser falado, ser notado. Então, a gente até aqui na Pindorama, outros dois conceitos de narrativa que a gente desenvolveu foi o ponto de vista das árvores, que é um olhar, né, vamos dizer, histórico e que relativiza os acontecimentos no seu, né, costumo falar que para o Jequitibá da BR-101, que está ali há mais de 500 anos, tudo que aconteceu no Brasil talvez seja muito normal, né? Talvez seja esperado tudo que vem acontecendo. Mas dá para você mostrar a ironia e, enfim, muitas vezes as imbecilidades, as coisas erradas, os caminhos escolhidos errados, porque você adota um ponto de vista de quem está observando um pouco de fora, assim, né? E isso é importante, eu vou chegar lá no segundo, mas isso é importante porque nesse tema tão difícil,
né? E complexo. Difícil porque é complexo, né? E ao mesmo tempo apaixonante porque é complexo, né? A gente ficar nesse lugar do fio da navalha ali, ele é importante para dar. Eu não queria também que a série fosse tivesse uma conotação ambientalista no seu estrito senso. Queria que aquilo ali fosse uma ágora, que é o que eu acredito que é a televisão, para as pessoas se manifestarem. E para mim era importante que eu fosse verdadeiro em algum lugar, né? E nisso a amarração, né, final de que todos têm que ter vozes, mas sem floresta ninguém vai ter voz, porque não vai dar para não vai dar para continuar. Então isso talvez resumia bem o que eu queria. Voltando ao segundo ponto da Pindorama que eu estava falando, era a gente tratar o conteúdo como entretenimento, né? É uma ideia de que o saber e o conteúdo ele pode ser saboroso, né? Um saber saboroso, né? Que isso pode ser legal e aquilo ali pode te levar para um lugar de excitação, vamos dizer assim, que o drama leva, que o humor leva. O conhecimento acho que também tem esse poder. Um conselho que eu daria é não ter medo do tamanho do tema, porque é um tema grande, mas ao mesmo tempo tenha medo, né? Tenha medo do tema, porque não foram poucos os que falharam e muitos os que morreram ao tentar entender e conhecer a Amazônia, né? Até o Euclides da Cunha fala isso na viagem dele, né? Para se planejar, para pensar bem, né? Porque a empreitada é difícil. Por exemplo, eu fui o único que não fiquei doente, mas eu não fiquei porque eu também não podia. Mas eu fiquei com vontade. Quase caí algumas vezes, mas todo mundo em alguma viagem ficou caído. Mas eu acho que não tenha medo e tenha medo, né? Acho que as duas coisas assim são bacanas e que o entendimento e o amor vêm da complexidade, né? E isso por isso não ter medo, mas ao mesmo tempo tem que ficar muito ligado para não se perder e não naufragar e não ser picado pelo mosquito sei lá, o mosquito do agora eu sei já, não, esse que é o mosquito talvez que eu estava lembrando que o Maltner ele fala, né? Tem a célebre frase do grande defensor da Amazônia, na verdade sempre foi o mosquito da malária. E agora eu talvez diria que é o mosquito da presunção ou o mosquito, né, de você achar que achou o caminho e se perder no meio daquilo, porque o território é muito vasto. Então, né, essa coisa da apuração e o cuidado com as afirmações, e isso é muito, muito importante, porque tem muita gente esperando uma frase ou uma posição pronta a respeito da Amazônia, assim também. Eu, por exemplo, no episódio 3 fui massacrado por algumas pessoas por não ter apontado os defeitos do agronegócio. Mas foi uma escolha e tive duas coisas assim, muito interessantes sobre isso. Que primeiro eu recebi um e-mail de um amigo falando: os 2 primeiros episódios foram sensacionais, mas depois desse terceiro episódio essa série não vale de nada. E aí começava a falar isso e aquilo, e aí eu fui explicando para ele ponto a ponto tudo o que é, por que era, qual era o ponto de vista, as coisas que eu não tinha de fato falado e por que eu não tinha falado as coisas que ele levantava, etc e tal, Então eu tinha muitos argumentos, eu saberia até hoje discutir com qualquer pessoa que viesse me falar sobre cada ponto do que não tinha falado, de coisas que eu não tinha
que eu não meti o dedo na ferida, por que eu não tinha metido o dedo na ferida? E os meus parceiros, vamos dizer, de conteúdo, o Greenpeace, o Amazon, o ISA e o IPAN, estão falando, não, tá tudo certo, você tá, é isso aí mesmo. Turma que está lá no front, que está ali batalhando, aí eu falo, olha, Amazônia é pela Amazônia, vamos ver, quero ouvir quem está lá. Não quero ver quem está de fora achando que está achando que... Então, termino dizendo isso, que a complexidade do tema é o seu fundamento. Toda fonte é válida, né? Porque imagina a gente daqui do Rio de Janeiro tentando checar fontes de pessoas lá. É lógico que a rede, né, de trabalhos que a gente já fez aqui na Pindorama, né, seja ele do Pé de Queda, Voz do Clima, ou o trabalho com a AfroReg, Fundação Ford, enfim, muitas coisas são as fontes, né? O Amazon, aí chega o IPAN, enfim, a gente vai ouvindo o Greenpeace, enfim, foi começando a absorver a turma do agro com Roberto Rodrigues, né? A parte do governo, enfim, a gente foi abrindo e em parte isso deu e resultou nos especialistas, vamos dizer assim, que estão falando dentro do programa, mas essa também é uma rede que ajuda muito. Olha, conheço tal pessoa, tem uma pessoa assim, tem outra assado, aí a gente liga, aí fala por telefone, aí tenta entender um pouco melhor a história. Então, por exemplo, a gente tinha um personagem que estará no longa, mas não está no coisa, que era um agricultor de soja, assentado. Um assentado agricultor de soja, um grupo. E aí, a gente falou, vamos pegar esse furo jornalístico e tal. Esse cara, o que ele faz, como é que ele faz, nananana. Aí a Renata, que é minha assistente pesquisadora, ligou para um, ligou para outro, encontrou, achou o lugar, achou a pessoa, conseguiu, vamos falar com ele. Vamos botar esse cara na parede agora para saber e vamos lá depois filmar ele. Aí conseguimos, tudo ótimo. Então vamos até o fim, quando consegue telefone, você, né, vai ouvir para saber qual é a onda do cara. E aí ele era tão tranquilo, e ainda aquilo tudo estava dentro do programa de biodiesel do governo federal, com a agricultura familiar. A coisa era tão, assim, era tão perfeita, vamos dizer, sei lá, não tinha nenhuma grande notícia a não ser que era isso. Mas, enfim, a pesquisa e as fontes elas vão se aprofundando e depois a gente chega nos lugares. Então também sempre mando, né, como a gente vai filmar, é uma grana, né? É um momento onde você desloca muita gente, equipe, papapá. Eu sempre mando uma pessoa antes para ver, olha, vai lá ver como é, quem é, como é que é, qual é a cara, se tem alguém melhor perto, que às vezes nem sempre essa é a melhor pessoa, essa é a primeira pessoa que alguém te disse que estava naquele lugar. Então já conhece outras pessoas, vê quem é o mais legal, quem fala bem. A gente, quando fazia o Brasil Legal, a gente falava muito assim, esse cara aqui, todo mundo fala com ele. Eu falei, não, então esse aí não é esse que eu quero. Porque o cara muitas vezes periga já ser autofolclorizado, ele já começa a criar a história dele, que já é uma história que ele conta para todo mundo. Então tudo isso também são cuidados que a gente tem que ter com as fontes. A situação de risco foi Novo Progresso. E Novo Progresso, quando a gente esteve lá, era o epicentro do desmatamento, né? Abriu espinha dorsal da América do Sul e da Amazônia, né? Onde se vai de Cuiabá a Santarém, e eu fiz ela praticamente inteira,
nesse documentário, porque eu fui, num primeiro momento, entre Cuiabá e Novo Progresso. Depois eu fui numa viagem para Santarém e fui até o assentamento de Moju, então andei uns 100 e tantos quilômetros para baixo de Santarém. E depois eu fui a Itaituba, também filmar lá com os índios lá na Seré-Maibeu, de Munduruku. Então eu viajei bastante nela. Ali em Novo Progresso, naquela época, estava dominado pela quadrilha lá do Castanho e tinha essa coisa, até porque a Globo tinha acabado de entrevistar ele, falando, sou desmatador mesmo, e se não desmatar, como é que isso aqui vai para frente e tudo mais. E a única coisa que eu consegui fazer com ele foi não comprar no supermercado dele, como uma forma de protesto. No do Castanho, não. Mas eu achei que eu já tinha, se fosse usar esse depoimento, eu poderia usar esse da Globo. Então eu falei, não vou lá para entrevistar ele para fazer a mesma coisa. Mas tinha uma tensão muito grande no ar. Porque ele já sabia, o pessoal estava já perseguindo ele, já tinha dado uma puta confusão em Castelo dos Sonhos, que a turma tinha acabado uma semana antes, tinha prendido, tinha mandado o IBAMA devolver tratores e caminhões, tinha cercado a galera e dado aquele estresse, tinham ido no próprio escritório do IBAMA em Novo Progresso, então estava muito tenso. Mas ao mesmo tempo, o Novo Progresso me surpreendeu muito, porque é uma cidade gaúcha, né? E limpa. Não era uma cidade suja, cheia de saco plástico e lixo orgânico. Não, não era. Era uma cidade ali com sua organização. E aí eu fui um dia jantar, né? Tipo meio na pilha, porque também a gente articulou de voltar logo de avião, enfim, passar lá o mínimo tempo. Enfim, um tempo, ficamos 5 noites lá, então um tempo necessário, mas depois saí fora. E uma dessas noites eu fui jantar numa pizzaria e era tipo aquele pizzaria familiar. Mas é lógico que no meio daquele familiar poderia estar alguém da quadrilha. E um dos caras, no lugar que a gente ia almoçar, ele falou, não, aqui não se pode falar, não se pode falar muita coisa mesmo. Ele estava louco para me dar uma entrevista. Eu até voltei para fazer uma entrevista com esse cara, mas ele serviu o almoço e depois dormia trancado dentro da cozinha, no chão, dentro da cozinha dele, em cima de um colchonete, com a televisão ligada. Aí eu bati, ele não acordou para me dar. Achei que ele também não queria muito, né? Porque, uma roubada, sei lá, e aí ele botar a cara lá para ser o cara de frente. E então tinha essa coisa assim, Novo Progresso. E lá a gente acompanhou. Isso, e aí sim foi o lugar mais cansativo e tenso, que foi acompanhar alguns dias, né, as operações do IBAMA. E todo lugar assim, porque um dia que eles cancelaram, a gente foi, mas era muito louco, porque olha só, a gente foi, como é que a coisa é interessante, trágica e uma merda ao mesmo tempo. Um dia eles cancelaram, era um domingão, nada para fazer em Novo Progresso, almoçamos lá no cara que não queria falar com a gente. E aí vamos para a praia de Rio de Novo Progresso. Praia popular, aquele deprê, né? Fandangos e cerveja. A praia é bonita, assim, mas o ambiente um pouco degradado, né? E aí nesse caminho tinha várias madeireiras. Pô, vamos então filmar numa madeireira, vamos filmar uma madeireira. Pô, surgiu a pauta da madeireira, como é que vai, sobe no muro, filma da onde, qual é o esquema.
Aí eu falei, ó, não quero esse papo de filmar, ficar filmando escondido, não tem mais idade pra isso não, gente. Ou a gente vai lá e filma, e fala com o cara, e vê qual é o lance, e filma, ou não vou filmar, ficar aqui criando uma situação. Não, vamos ao que é a verdade, que era o propósito da nossa empreitada. Cheguei lá, era um cara também do Sul, com o seu filho, tomando chimarrão, vendo o jogo do Palmeiras e do Santos. Quer filmar? Ah, não, pode filmar, tá tranquilo, não, tá, pode entrar aí no coisa. Papá, não, documentação, tudo tem documentação, tá tudo certo. Aqui, posso te mostrar? Foi lá, me mostrou a documentação, eu filmei ele mostrando a documentação, disse esse é um Angelim, esse não sei o que lá, esse aquilo outro, piriri, pororó. Esse aqui veio do plano de manejo tal, aí filmei num pôr do sol incrível, toras de madeira, árvores enormes sendo descarregadas e tudo na mais perfeita ilegalidade. Enfim, né? Aquela coisa da madeira que é ilegal e todo mundo sabe como se esquenta, né? Os planos de manejo, dados, mas isso, enfim, você vê, eu tava. Mas vou voltar, o lugar mais perigoso foi o lugar quando a gente foi seguir para, vamos dizer, desarmar um acampamento. E no fundo também o acampamento não era perigoso, porque o pessoal não vai enfrentar o IBAMA, a Polícia Federal e a Polícia Militar. Jamais. Eles tentam fugir, e aí, dancei, tarará, que saco, que merda. E não revidam, mas quando tacou fogo no trator, e eu também botei uma pilha, porque se eu estava lá e falei, vamos botar fogo no trator, como é que vai ser com a equipe aqui? Aí eu falei, olha, eu falei com o Hugo Schadler e ele me explicou todas as normas, enfim, qual é, né, de você acabar, em vez de ter que levar daqui para lá, dá tudo sob controle, tudo explicado, então taca fogo nesse trator. Eu vim aqui para isso. Enfim, mas tudo. Mas aí tinham deixado balas dentro do trator. E teve uma hora que começou a pipocar tiro para tudo quanto é canto. Esse foi o momento mais tenso. Agora, o grande defensor da Amazônia hoje em dia são os carrapatos, né? Isso acho que são. Os carrapatos. O carrapato é aquele minúsculo, né, que chove em cima de você. Aí, quando eu aprendi tudo isso, eu fui armado para a guerra, gostando de sentir calor, com camisa manga comprida, chapéu, tá? Bota para dentro, calça para dentro da meia para dentro da bota, com óleo de andiroba espalhado nessa parte, no cintura, camisa para dentro da calça, com óleo de andiroba nas mãos, na nuca, no rosto, e vamos para a guerra. Todo preparado. Com óleo de andiroba, nada de expose ou off, essas coisas não, tá? Produtos locais. E só há uma maneira de garantir um futuro sustentável e próspero para a Amazônia. Reconhecer que há muitas Amazônias, muitos interesses legítimos, e que não haverá futuro para ninguém se a floresta for destruída.